Domingo nós estudamos aqui a Escola Bíblica Dominical. Foi sobre 2 Samuel capítulo 11. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia. E nós vamos estar estudando, dando continuidade. Eu sei que a gente não vai terminar hoje. 2 Samuel capítulo 11. Igreja, este capítulo exibe um dos relatos mais tristes que você possa imaginar. Esse capítulo de 2 Samuel, capítulo 11, há um relato tão triste, tão vergonhoso, e mesmo assim, causado pelo homem que, segundo foi o coração de Deus, Davi. A Bíblia não escondeu a vergonha destes homens que caíram no pecado. Até a vergonha, o Senhor fez questão de deixar registrado na sua palavra. Deus poderia ocultar, esconder e não falar nada a respeito da vergonha de um homem que ele colocou para reinar Israel, o profeta Davi. A Bíblia é um espelho para mim, é um espelho para vocês, é um espelho para todos nós. Isso aqui são alertas. Um dos pecados mais cruel. Um dos pecados que mais tem destruído a igreja do Senhor. É um dos pecados tão silencioso, imperceptível, que ninguém vê. Este pecado é tão terrível, que é uma semente chamada semente da prostituição, semente do adultério. Ela é tão oculta no coração, seja do homem ou da mulher, que jamais a esposa irá perceber quando há uma semente no coração do marido. Jamais o marido vai perceber quando uma semente dessa está no coração da esposa. Jamais o pastor irá perceber quando uma semente dessa está no coração das suas ovelhas. Este pecado, ele tem destruído muita gente na igreja. Diga-se de passagem, a maior parte da igreja, nos dias de hoje, infelizmente, carrega esta semente no coração. E a palavra, o que eu estou falando, eu tenho base na palavra de Deus, e que nós iremos esmiuçar a palavra de Deus, para que os nossos olhos se abram, e não viemos cair através dessa semente, que esteja escondida no coração do crente. 2 Samuel capítulo 11. É até o que... Quem estava aqui domingo? Quem estava domingo? Quem estava domingo pegou algumas coisas. E quando nós lemos o Salmo 2 Samuel capítulo 11, a gente leu sobre que o povo de Israel estava em batalha
E a única batalha que Davi, ou a única vitória que Davi não teve, foi a única vitória que ele não teve, foi aquela que ele não foi para a guerra. O povo de Israel saiu à batalha. E na frente desta batalha tinha um comandante do exército chamado Joabe. Só que Davi, ao invés de estar no campo de batalha, o que nós lemos domingo, é que Davi, ele resolveu não ir para a batalha. Ele sai da batalha e ele vai para o palácio real. E do palácio, a Bíblia diz que Davi estava passeando no terraço do seu palácio. E de repente, os seus olhos avista, os seus olhos vê do outro lado uma mulher chamada Betseba. Quem era esta mulher? Esta mulher era casada e o seu esposo era um soldado que estava na batalha defendendo a nação de Israel. A sua esposa estava em casa. E a Bíblia diz que Davi, ao olhar aquela mulher do seu terraço, Davi viu que era uma mulher muito formosa, bonita, e os olhos de Davi se encheram com aquela beleza da mulher. Há um ditado que diz: os olhos que não vê, não deseja, não cobiça. E quando Davi olha para aquela mulher, Davi começa a desejar aquela mulher que estava lá na sua casa. E Davi manda um dos seus súditos, do seu subordinado, ir lá chamar a mulher. Imagina agora, chega lá na casa de Betseba, o rei. O rei manda que você, Betseba, compareça agora diante da presença dele. Imagina aquela mulher recebe um convite do rei. Ela vai alegre. Mas ela não sabia que ela estava caindo numa cilada. O problema não estava com Betseba. O problema estava no coração de Davi. Porque a Bíblia diz que ele estava passeando no terraço do seu palácio. O maior problema na vida de um crente hoje é esse passeio na vida espiritual, esse descanso na vida espiritual. Hoje estou cansado, eu não vou para a igreja. Amanhã eu não vou para a igreja porque chegou um visitante. No outro culto eu não vou na igreja porque eu tive que passear. Quando menos espera, o crente está sem força até mesmo para ir à igreja. Porque nesse intervalo de tempo, de um passeio na vida espiritual, de um descanso na vida espiritual, entra o cansaço espiritual. Você não tem mais força para ir à igreja. Não tem mais vontade de ir à igreja. Já não tem mais aquele desejo de ler a Bíblia. Já não tem mais aquele desejo de orar. A igreja agora não é mais o seu lugar. Aquele lugar que você sentia tão bem, agora você se sente um peixe fora d'água. Talvez você tenha encontrado pessoas e perguntaram para ela: por que não foi mais à igreja? Eu não sei. Mas por que você se desviou da palavra? Eu não sei. Nem a pessoa sabe. Não, mas o pastor lhe maltratou? Não. Algum irmão lhe maltratou? Não. Mas por que tu deixou de ir para a igreja? Eu não sei.
Davi estava na hora errada, no lugar errado. Davi era para estar na batalha, guerreando, defendendo a tua nação. Ele estava em casa. E quando ele olha para aquela mulher, ele deseja no seu coração. Amada igreja, nós vamos tratar dessa semente. É a semente que destrói a vida de um crente, mas mata espiritualmente. Infelizmente, uma boa parte dos crentes que estão hoje dentro de uma igreja carrega esta semente maldita, porque ela é oculta. Infelizmente, há muitos adúlteros, há muitos prostitutos, há muitas prostitutas, há muitas adúlteras dentro da igreja. Pastor, que palavra é essa, pastor? Eu vou te mostrar, igreja. Como seria bom se tivesse todos os homens, toda a igreja aqui nesta noite. Não tem coisa melhor, amada igreja, de tratar do pecado. Não proteja o pecado no seu coração. Abomine isso no teu coração. Provérbios, capítulo 6, versículo 25. Abra a sua Bíblia. Vamos tratar desta semente, amada igreja, que derrubou um grande homem de Deus. Um homem chamado Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Provérbios, capítulo 6, versículo 25. Vou ter toda a paciência, mas eu quero que vocês compreendam a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 6, versículo 25. Diz assim a palavra sagrada do nosso Cristo Redentor. Todos encontraram? Não esqueça. Provérbios, capítulo 6, versículo 25. Grava na tábua do teu coração. Grava no teu coração isso. É importante isso. Provérbios capítulo 6, 25. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa alma. Igreja, esta palavra tem uma revelação profunda. Não cobice com os seus olhos a formosura com os seus olhos. Não te prendas a ela. Por quê? Por causa de uma prostituta chegou a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de almas preciosas. A adúltera anda
a caça de preciosa vida. Existem algumas traduções da Bíblia que fala assim, que esta mulher anda em busca, em caça da alma preciosa. Quem é esta alma preciosa? É aquela alma, igreja, que tem desejo de buscar a Deus. Aquela alma que tem sede de buscar a Deus. Aquela alma que tem planos, projetos com Deus. Esta alma é preciosa. Agora, observe uma coisa. Esta prostituta está em busca de almas preciosas. Quando fala prostituta, pode ser o prostituto. Quantas e quantas jovens dentro da igreja. Quantos e quantos homens de Deus, mulheres de Deus, envolvida ou envolvido na palavra de Deus, e de repente, logo um cai, ou seja com o rapaz, ou seja com a moça. O diabo sabe quem é a alma preciosa. Sabe ou não sabe? O diabo sabe quem é de Deus e quem não é. Ele sabe quando ele vê um crente fiel, um crente que busca ao Senhor, um crente amado de igreja que não anda de mão dada com o pecado, que abomina o pecado. Esses crentes, almas preciosas, se tornam uma ameaça para as trevas. Mas por causa dessa semente, amada igreja, o diabo tem lançado no coração de muita gente. Existe um pecado dos olhos. Existem entidades malignas que recebem trabalho com os olhos. É, crente. Os piores trabalhos não é aquele trabalho arriado na encruzilhada. Não é aquele trabalho onde arreia cachaça, galinha, derramam sangue, encruzilhadas. O pior trabalho, igreja, é o trabalho com os olhos. Existem demônios que recebem trabalho com os olhos. Olha o que a palavra diz em Provérbios 6:25. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prenda com os olhos. Olhos serve para quê? Para ver. Quando a Bíblia fala em formosura, vocês mulheres, vocês são bonitas e têm uma beleza natural de mulher. Mas eu quero dizer que uma mulher que carrega uma entidade maligna da prostituição, esta mulher, ela não é qualquer mulher, é diferente. Aonde ela passa, ela arranca olhares. Homens que quando com os seus olhos olha a formosura, deseja, ele já está visgado, ele já está amarrado, dominado. Ele acha que está abafando. Aquela mulher que carrega um espírito de prostituição, amada igreja, aquele demônio que está dentro da mulher, vê o homem através do olho da mulher. Porque aquela entidade está na alma da mulher, no espírito dentro da mulher. E vê. De repente, igreja, é o crente, homem de oração, homem de jejum,
Homem que não perde um culto. Mas de repente tem uma semente dessa no coração. A semente é espiritual. Ninguém vê, ninguém sabe. Só Deus. Porque dos olhos de Deus ninguém escapa. A palavra diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, contemplando bons e maus. Quando Davi olha do seu terraço que ele vê, e ele descreve uma mulher formosa, a Bíblia diz que é uma mulher formosa, uma mulher bem feita, uma mulher atraente, mas o problema não estava na mulher, o problema estava no coração de Davi. O problema está no coração. A Bíblia diz que não devemos desejar a sua formosura e nem se prender com os olhos a ela. Vai em Mateus 5:28. A guerra é espiritual. E eu sempre bato na tecla. Nós somos um ser espiritual, estamos inseridos no mundo espiritual e não desconheça o mundo que você vive. Para que facilmente você não seja apanhado por essas artimanhas de Satanás. Mateus capítulo 5, versículo 28. Não esqueça que Provérbios 6, 25, ligando a Mateus 5, 28. Daqui a pouco vamos ter um momento de perguntas, tirar as dúvidas. Nós estamos em um estudo bíblico. A palavra, amada igreja, ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. Ela vai no mais profundo da nossa alma e a palavra de Deus revela quem nós somos. Mateus 5, 28, o que diz a palavra? Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu o quê? Com quem? Quer dizer que quando uma pessoa olha para o outro e se atrai e deseja, o que a Bíblia diz? Que já cometeu o adultério. É sério o que estamos falando. Isso quer dizer que quando uma mulher olha no homem e deseja o homem, já adulterou. O adultério está relacionado a casados. A prostituição está relacionado a solteiros. Quem é solteiro comete prostituição. Quem é casado comete adultério. Compreenderam? Então, a mulher ou a irmã solteira olhar em um homem e desejar, já cometeu a prostituição. O jovem ou o solteiro na igreja, quando olha numa irmã e deseja no seu coração, ele já cometeu o quê? Prostituição. O homem casado olhar em uma mulher e desejar no seu coração, já cometeu adultério. E assim vice-versa. Então a palavra do Senhor nos alerta que
A prostituição e o adultério não acontece no ato, no contato. Aconteceu aonde? Sementes. Esta semente, ela é de ordem espiritual. Por isso que ninguém vê. Por isso que a esposa não consegue ver no coração do marido essa semente. Por isso que o esposo, olhar no coração da esposa, não consegue ver essa semente. Por quê, pastor? Porque é uma semente espiritual. E esta semente, ela está esperando, aguardando o momento do contato físico para se materializar. A semente, quando ela é materializada, é por isso que acontece a prostituição. Caiu na prostituição, caiu no adultério. É o que mais se vê hoje, irmão, notícias. No meio evangélico, no meio cristão. Ei, o pastor caiu no adultério. Não, ele não caiu no momento que ele teve o contato. Ele já caiu há muito tempo atrás. Estão entendendo, igreja? Está em cima do altar, pregando a palavra de Deus. Mas muito a olhar para a mulher, já está maquinando na tua mente. Já está desejando. Os seus olhos já estão presos à sua formosura. Ele é um adúltero, mas ninguém sabe que ele é adúltero, porque é apenas uma semente. E se esse pastor, ele não lutar dentro dele, para arrancar e ter força, arrancar essa semente, e ele proteger isso, guardar isso, hoje ou amanhã, essa semente vai se materializar. Porque Deus sabe que no coração tem a semente. Porque a Bíblia diz que ao olhar na mulher e desejar no seu coração, já cometeu o tal ato. Para Deus, tanto faz ele ter o contato físico ou não, ele já é adúltero. Pastor, que palavra forte é essa? Como é que você fala um negócio desse? O que mais nós estamos vendo em notícias, em telejornais, amada igreja? Esses escândalos. Recentemente o estado de Sergipe foi abalado por esses escândalos. Como isso é vergonhoso. Você está diante de uma TV com sua família e passa nesses noticiários, amada igreja. É muito vergonhoso isso. Eu fico imaginando aquele marido que tem uma esposa que não é crente, vendo a sua esposa ir para a igreja, assistindo uma notícia diabólica dessa, perversa dessa, amada igreja. Que escândalo horrível. Quantas e quantas mulheres os maridos proibiram de ir para a igreja por conta de uma reportagem dessa. O que nós estamos aqui, amada igreja, vendo dentro da palavra de Deus, que um homem chamado Davi, ele deseja a mulher, a esposa de um homem que estava na batalha chamado Urias. Um homem que estava defendendo a sua nação. Um homem que sabia que estava a esposa em casa e ele na batalha, correndo risco de morte, amada igreja, nas batalhas. E Davi chama aquela mulher. E Davi tem o contato sexual com Betseba. E agora? O rei de Israel, ele tinha noção do que ele estava fazendo.
Porque em Levítico capítulo 20, versículo 10, a palavra diz lá na lei, amada igreja, que tanto o adúltero como a adúltera teria que ser apedrejado até a morte. Eles eram dignos de morte, de ser apedrejado, morto a pedrada. Esta era a pena para quem caía nesse adultério. Mas ele cometeu o adultério. E o que é que ele faz agora? Ele vai estudar, amada igreja, como esconder esse pecado para ninguém saber desse pecado. O que é que ele faz? Ele manda um mensageiro ir lá no campo de batalha, porque tinha o general do exército chamado Joabe, o comandante do exército de Davi. E Davi manda uma carta e diz: olha, Joabe, dispensa Urias, tira este homem da guerra, manda ele vir aqui no meu palácio. Urias vem para o palácio. É o que nós vamos ler agora, amada igreja. Olha o que o pecado está começando a fazer. Vamos ver a consequência do pecado de adultério. Olha onde vai parar. Ele já caiu no pecado. Ele poderia dizer: Deus me perdoe. Deus me perdoe pelo que eu fiz. Eu pequei. Ele não fez isso. Ele escondeu o pecado debaixo do tapete lá. Ninguém vai ver isso. 2 Samuel capítulo 11, versículo 6. Se você for ver aqui logo no versículo 5, 4. E Davi então enviou mensageiros e mandou buscá-la. E veio, e ele se deitou com ela, havendo ela se purificado da sua imundícia. Versículo 5. E concebeu a mulher e mandou dizer a Davi: estou grávida. Eita notícia. Ei, manda avisar Davi: eu estou grávida. Ele agora tem que assumir. E agora, como é que eu vou fazer? Meu marido está na batalha, eu estou grávida. Como é que vai esconder uma situação dessa? Aí o versículo 6. E Davi então mandou dizer a Joabe: envia-me a Urias, o heteu. E Joabe enviou a Davi. E quando Urias veio a ele, perguntou Davi se Joabe estava bem e se seu povo estava, e como transcorria a guerra. Depois Davi disse a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo foi mandado a ele manjares da mesa do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei, com todos os seus servos do Senhor, e não desceu à sua casa. E Davi ficou sabendo disso, pois lhe disseram: Urias não desceu para a sua casa. E disse Davi a Urias: não vieste tu de uma jornada? Por quê? Pois não desceste à tua casa. E Urias respondeu a Davi: a arca, Israel e Judá estão debaixo de tendas, e meu senhor Joabe, os seus servos do meu senhor, estão acampados no campo. Haveria eu de entrar à minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Por toda a vida e pela vida da sua alma, eu não farei tal coisa. Observe uma coisa. Quando Urias chegou no palácio, aí Davi pergunta: e aí, como é que está Joabe lá, o chefe do exército? Como é que está o povo? Não, estou na batalha. Ei, psiu. Agora você faz o seguinte: desce para a tua casa e vai descansar lá. Aí ele sai da presença do rei. Ele não foi para a casa dele. Ele ficou na porta do palácio. E aí foram avisar Davi: Davi, Urias não foi lá para a casa da casa dele. Manda chamar ele aqui. Aí fez um banquete, deu do bom e do melhor, deu bebida, vinho a ele. Urias ficou ainda meio tonto lá, mas mesmo assim, Urias não foi
para a sua casa. Ele disse: meu Senhor, como que eu posso ir para a minha casa, o meu povo, a arca de Israel? O nosso povo está correndo risco. Eu não posso estar indo para casa, eu tenho que estar defendendo a minha nação. Davi ficou enfurecido. E agora? Já havia um trabalhar na vida de Urias. Porque se Urias fosse para a casa dele, ia esconder o pecado. Ela está grávida de quem? De Urias. O cabo saiu da guerra, foi estar com a esposa, muito tempo lá na batalha. Ela ficou grávida. Nunca ninguém ia saber que aquele filho era de Davi. O pecado estava escondido, ele tentou esconder. Mas pela providência de Deus, ele não conseguiu. Por isso que a Bíblia diz que não há nada oculto que um dia não venha a ser o quê? O homem pode ocultar aqui na terra os seus pecados, mas se ele não confessar aqui, não se preocupe, um dia ele vai estar diante do nosso Deus e vai ser revelado tudinho. Nada passa despercebido ao olhar de Deus. Ele conhece o meu e ele conhece o seu coração. O que fez Davi? Pega uma carta, escreve, lacra, que não podia abrir. Davi entrega ao general do exército, o comandante do exército, a Joabe. E Davi vai, e Urias vai. Igreja, ele estava carregando a sua sentença de morte. E quando ele chega lá, que ele entrega a Joabe, e que Joabe pega e lê a carta e diz: olha, coloca Urias em uma emboscada. Aquele momento bem difícil mesmo, deixa ele sozinho lá para ele morrer na guerra lá. Porque Davi sabia que se Urias fosse morto na batalha, ele estava livre para casar com a mulher dele. Olha que coisa, igreja. Olha que estratégia diabólica. Aquele homem que estava defendendo a nação de Israel, aquele homem jamais sabia que aquele rei tinha engravidado a sua esposa. Jamais ele tinha noção que aquele homem, além de engravidar a sua esposa para esconder o pecado de adultério, ia matar ele, derramar o sangue com a maior frieza. E assim fizeram, igreja. Colocaram o coitado do homem lá, um batalhador, um íntegro, em uma emboscada. E não só morreu Urias, como também morreu mais soldados do povo de Israel. O pecado de adultério começa agora a derramar sangue inocente. O pecado começou a ter uma profundidade, amada igreja, tão cruel, que vidas foram ceifadas. Agora Davi está livre. Davi está livre. Humanamente falando, está livre para casar com Betseba. Mas diante de Deus ele não estava livre. Aquela mulher tem um filho. Nasce o filhinho de Davi com Betseba. Aí Deus envia um profeta chamado Natã. Foi o mesmo profeta que Deus enviou para dizer a Davi. Foi o mesmo profeta que foi na casa de Jessé e profetizar que da casa de Jessé sairia o rei de Israel, que era Davi. Este mesmo profeta que Deus mandou que ele profetizasse que seria o rei de Israel, agora é o mesmo profeta que Deus manda dizer para ele o que iria acontecer após o pecado de adultério.
E aquele homem, amada igreja, o profeta chega diante de Davi. E ele conta uma história. Davi. Havia um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, muitos gados. E ele fez uma festa. Mas havia um outro homem pobre, que tinha uma ovelha. E esta ovelha era criada como se fosse o filho deste pobre. Comia, bebia no mesmo copo com água, dormia na cama com esse pobre. Ele tinha aquela ovelha como um animal de grande estimação. E aí aquele homem rico, que tinha tantas ovelhas, milhares e milhares de cabeças, mandou pegar aquela ovelhazinha e matar para comer, fazer o churrasco. Davi, o que esse senhor merece? Aí Davi diz, não, ele merece pagar 4 vezes mais, merece morrer. Davi, este homem é você. Este homem é você, Davi. A partir de hoje, a espada não vai mais se afastar da sua casa. Essa criança nasce e adoece. E Davi clama, e Davi ora para o seu filho. Imagina aquela mãe Betseba ver aquele filho à beira da morte. E Davi orava, Davi jejuava, amada igreja. E o profeta vai lá mais uma vez e disse, olha, não adianta orar. Esse menino vai morrer. E aí ele morreu, a criança. Olhe a consequência do pecado, onde que já vai. Davi achou que estava tudo ok. Ele escondeu o pecado. O filho morre. Davi tem outros filhos. Tem um filho chamado Aminon e outro Tamar. Aminon se apaixona pela sua irmã. E aí, naquele tempo, as filhas eram criadas separadas dos filhos, dos irmãos, em casas diferentes. E aí um amigo de Aminon, filho de Davi, ele arquiteta algo maligno. E diz, olha, Aminon, você faz o seguinte, você simula que está doente. Aí quando o seu pai Davi chegar, você diz para o seu pai, pai, mande a minha irmã fazer uns bolos e dê na minha boca, eu estou doente. Davi caiu nessa situação, nessa armadilha. Quando Tamar vai lá levar comida na casa de Aminon, sabe o que Aminon faz? Estupra a sua irmã. Um outro irmão Davi, quando soube, matou Aminon. E começa a guerra. Filho estuprando o próprio irmão. Filho matando o próprio irmão. Absalão agora persegue Davi e quer matar o pai para tomar o reinado. A família de Davi virou de cabeça para baixo. Porque Deus fala através do profeta, diga para Davi, que a espada não se apartará da sua casa. Um dos pecados que traz mais consequência para um ser humano é o pecado de adultério, é o pecado da prostituição. Quando o homem trai a sua esposa, e ainda a sua esposa perdoando, nunca mais aquele casamento é o mesmo. Nunca mais o casamento é o mesmo. Ainda aquele homem se arrependendo, carregará uma cicatriz, uma marca que nunca vai esquecer. O pecado do adultério é tão cruel
que os filhos que não tem nada a ver com esse tipo de pecado sofrem consequências. Se o homem bem soubesse, ele lutava para que nem na sua mente passasse esse desejo de um dia trair sua esposa, ou a esposa trair o marido. Porque as consequências é inevitável. Davi poderia pedir perdão, mas mesmo assim ele lá na frente ele pede perdão. Ele escreve o Salmo 51. Se você observar o Salmo 51, era o clamor na alma de Davi. Ó Deus, cria em mim um espírito reto. Ó Deus, não me lance fora da tua presença. Ele começa a se humilhar muito, porque ele sofreu o preço da consequência do pecado de adultério, igreja. O pecado de adultério levou ele a se afastar de Deus, levou ele a matar, a tirar a vida, derramar sangue inocente. O pecado de adultério levou a uma consequência tão terrível, que toda a sua família, a madre igreja, foi desestruturada. Filho estrupou a irmã, irmão estrupou a irmã, irmão matou irmão, a madre igreja. Filho começa agora a perseguir o pai, querendo matar o pai, querendo tomar o reinado de Davi, por causa de um pecado de adultério. Cuidado. Esta semente não carregue no teu coração. Por isso que o diabo sabe que a melhor forma e mais fácil que tem de paralisar uma igreja, de paralisar um crente, é lançando a semente. Pelo incrível que pareça, amada igreja, parece um absurdo que eu vou falar, mas é a realidade. Parece uma heresia que eu vou falar, mas é a realidade. A igreja está cheia de macumbeiros, crentes macumbeiros, crentes que arreia mais trabalho do que o macumbeiro. Porque o macumbeiro, quando vai arrear um trabalho numa encruzilhada da amada igreja, vai alimentar a entidade, faz pacto com a entidade, e não há diferença alguma no coração de um crente, essa semente, olhando para a mulher e desejando no seu coração. Aquele homem, quando olha para a mulher, fração de segundo, a sua mente já maquinou, tendo relação com aquela mulher, ou a mulher com o homem, já cometeu adultério, já cometeu a prostituição para Deus, já cometeu. Não há diferença alguma, igreja, daquele que foi arriar um trabalho para uma entidade maligna, para aquele que está em cima de um altar com microfone e desejando a mulher do próximo. E Satanás faz isso. Ah, crente, você é de oração, hein? Gostou do material, hein? Aí o crente não tem um pastor de lado, não tem um irmão de lado, não tem ninguém conhecido de lado, ele está sozinho, lá sentado na janela do ônibus, olhando lá do outro lado da rua, que avião. O diabo, gostou do material, crente? Calma, eu vou te colocar outro melhor. Eu vou colocar um mais provocador. Gostou, hein, crente? Isso, eu te pego aqui. A vida de um crente desse é um fracasso na vida espiritual. Depois você não vai compreender porque que não tem força para orar, não tem força para ler Bíblia, não tem desejo de vir à igreja, não tem alegria da salvação, porque há uma semente que travou ele no mundo espiritual. Entende como é que é, igreja? Mas pastor, por que isso? Por que as coisas não têm acontecido na vida de um crente? A palavra diz: de que se queixará o homem? Dos seus próprios pecados. É o pecado no coração do crente que está destruindo a vida espiritual, bagunçando e desorganizando a tua comunhão com Deus. Aí, como muitos crentes
Não acorda. Protege. Não quer se dobrar diante do Senhor. Se você tem uma dificuldade, amada igreja, e quem sabe esse tipo de semente, vai para a oração, propósito de jejuns, vida com Deus. Pai, em nome de Jesus, tira do meu coração essa semente maldita, maligna. É isso que acontece. O mundo hoje gira em torno de drogas e prostituição. Nunca se viu uma geração como essa. Eu imagino que essa geração está pior do que Sodoma e Gomorra. A prostituição está estampada em tudo que é lugar. Toda mulher sabe quando coloca uma roupa para seduzir. Toda mulher sabe quando está sendo seduzida. Ou não? Um dia vai prestar conta diante de Deus pelos homens que ela derrubou. Um dia vai prestar conta. Hoje estamos vivendo uma época muito cruel. Sodoma e Gomorra. A cada dia, o mundo lá fora está entrando dentro da igreja. E nós não podemos aceitar isso. A nossa vida é santa. O nosso corpo é um vaso de honra. O nosso corpo não é um vaso de desonra. O nosso corpo é um vaso de honra que está cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, igreja. Faz do seu corpo um templo do Espírito Santo. Faz do seu corpo morada do Espírito Santo. Quase não está tendo mais diferença nos dias de hoje entre um crente e um descrente. Parece que aniquilou. Está tudo igual. Está tudo igual. A palavra diz: tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Tem que haver diferença. Satanás, você tem que olhar para mim e cair por terra, porque você vai ver em mim uma santidade de Deus. É isso, igreja. A igreja de hoje está enfrentando uma das piores batalhas que você não pode imaginar, igreja. Cuidado. O pior pecado é o menor pecado. É aquele que você acha que não é pecado. Esse é o cruel. Esse é como a lepra. Uma pessoa que tem lepra e começa a lepra, que é a hanseníase, é uma manchazinha branca no corpo, que não sente dor. Pode pisar numa brasa, não sente dor. Pode colocar uma agulha, não sente dor. E aquela lepra vai virando uma gangrena braba. Quando você menos esperar que está com a lepra, o seu corpo já está apodrecendo. Assim é o pecado. O pecado é como uma pinta de ferrugem que dá em um ferro. Começa só uma pintinha ali. Não cuide não para ver se logo o portão não vai embora. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Para Deus todos os pecados são iguais. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas para Deus todos os pecados são iguais. Mas existem pecados que têm consequências maiores do que outro. Pecou, se arrependeu, mesmo se arrependendo, as consequências, elas são drásticas. Não existe lei para
punir uma pessoa que olhar para outra e desejar no coração. Não existe lei para isso. Lei humana. Mas existe a lei de Deus, que as consequências são as mais terríveis. Como está difícil hoje, principalmente para jovens, adolescentes. Meu Deus, como está difícil hoje. A oferta do diabo lá fora para as nossas filhas, nossos filhos, são as mais cruéis que você possa imaginar. Parece que as jovens de hoje, parece que já nasce com o desejo da prostituição. Que eu nunca vi desenvolver tão rápido para o lado do mal como as jovens de hoje. Satanás, ele imprime uma força, principalmente a igreja, quando a Bíblia diz que os nossos filhos são a herança de quem? Do Senhor. Do outro lado, o diabo replica que os nossos filhos é a maldição. Há uma luta. Ele quer tomar os nossos filhos. Ele quer ensinar os nossos filhos tudo errado. Ele quer influenciar os nossos filhos. Mães, ore todos os dias para os seus filhos. Abençoa ele. Quando estiver dormindo lá, estenda as mãos. Senhor, o meu filho é herança do Senhor. A minha filha é herança do Senhor. Diabo, você não pode tocar em minha filha. Cerca o seu filho de bênção. Protege de bênçãos espirituais.